Um motorista de ambulância, irritado, percebe que um cão misterioso segue seu veículo em todas as emergências. Indignado com a persistência do animal, ele decide investigar para entender suas motivações. Ao desvendar o passado do cão, o motorista fica tão profundamente abalado que volta para casa em lágrimas descontroladas. O que acontece nos dias seguintes é inacreditável. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. Era uma manhã de outono quando Roberto notou pela primeira vez o labrador dourado no retrovisor da ambulância. O cachorro corria atrás do veículo com uma determinação que chamou sua atenção, mas ele decidiu ignorar. Afinal, como motorista do SAMU há 15 anos, Roberto tinha aprendido a manter o foco exclusivamente em sua missão: salvar vidas. O dia começou como qualquer outro em São Paulo. O céu nublado e a garoa fina, típica da cidade, criavam aquela atmosfera melancólica que combinava perfeitamente com seu humor. Roberto ajustou o retrovisor, conferiu os equipamentos essenciais e iniciou seu turno pontualmente às 7 da manhã, como sempre fazia. A primeira chamada veio menos de meia hora depois. Um senhor com suspeita de AVC na Vila Mariana. Enquanto dirigia pelas ruas ainda tranquilas da manhã, Roberto voltou a notar o mesmo labrador correndo atrás da ambulância. O animal mantinha um ritmo constante, seus olhos fixos no veículo, como se sua vida dependesse disso. Deve ser coincidência, pensou Roberto, virando à direita na Rua Vergueiro. O cachorro continuava seguindo, desviando habilmente dos poucos carros que encontrava pelo caminho. Havia algo diferente naquele animal. Algo em seus olhos que transmitia uma mensagem que Roberto não conseguia decifrar. Ao chegarem ao endereço da emergência, Roberto estacionou a ambulância e observou pelo retrovisor enquanto sua equipe desembarcava rapidamente para atender o paciente. O labrador parou a alguns metros de distância, sentou-se na calçada e ficou observando, como se montasse guarda. Durante toda a ocorrência, que durou cerca de 40 minutos, o cachorro não saiu do lugar. Manteve-se sentado, atento a cada movimento ao redor da ambulância. Roberto tentava se concentrar em seu trabalho, mas seus olhos invariavelmente voltavam para o animal através do espelho. No retorno à base, o labrador novamente seguiu o veículo, mantendo o mesmo ritmo determinado. Roberto começou a sentir uma inquietação crescente. Nos seus anos de experiência, já tinha visto muitas coisas estranhas, mas havia algo neste cachorro que mexia com ele de uma maneira inexplicável. Na base, o animal parou na entrada do estacionamento, sentou-se e ficou observando enquanto a ambulância era guardada. Roberto desceu do veículo e, pela primeira vez, olhou diretamente para o cachorro. O labrador sustentou seu olhar com uma intensidade que o fez estremecer. Roberto voltou seu olhar para a entrada, mas o labrador havia desaparecido. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estava certo de que o tinha visto ali apenas alguns segundos atrás. No final do dia, enquanto preenchia seu relatório, Roberto não conseguia tirar da cabeça a imagem daqueles olhos tristes e determinados. Havia anos que não se sentia tão intrigado por algo. Desde o divórcio, tinha se fechado em sua rotina, evitando qualquer coisa que pudesse perturbar seu mundo cuidadosamente organizado. Dirigindo para casa naquela noite, Roberto se pegou pensando no cachorro. Por que ele seguia especificamente sua ambulância? Por que ninguém mais o via? E por que, depois de tantos anos mantendo uma distância segura de qualquer envolvimento emocional, ele se sentia tão perturbado por um simples animal? Ao entrar em seu apartamento silencioso no 10º andar, Roberto parou em frente à única foto que mantinha na parede. Ele, sua ex-esposa Marina e sua filha Laura, sorrindo em um dia de praia 3 anos atrás, antes que tudo desmoronasse. Antes que a solidão se tornasse sua única companheira constante. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo,
Roberto dormiu inquieto, sonhando com olhos castanhos e tristes que pareciam enxergar através de sua alma, como se guardassem um segredo que ele precisava descobrir. Na manhã seguinte, Roberto chegou mais cedo ao trabalho. Estacionou seu carro e ficou alguns minutos observando a entrada da base através do retrovisor, meio que esperando ver o labrador aparecer. O estacionamento permaneceu vazio, exceto por algumas pombas que ciscavam distraidamente no asfalto. "Está ficando maluco, Roberto", murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. 15 anos de profissão tinham lhe ensinado a manter a sanidade através do distanciamento emocional. Era uma regra que seguia à risca, especialmente depois que sua vida pessoal tinha desmoronado. A primeira chamada do dia veio logo após as 8 horas. Uma senhora idosa com dificuldades respiratórias no paraíso. Enquanto manobrava a ambulância para fora da base, Roberto instintivamente checou o retrovisor. Seu coração acelerou quando viu o labrador surgindo, como se tivesse materializado do ar, correndo em seu ritmo constante atrás do veículo. Durante o percurso, Roberto começou a prestar mais atenção aos detalhes do animal. Seu pelo dourado, embora um pouco sem brilho, estava relativamente bem cuidado. Não parecia um cachorro de rua comum. Havia uma certa nobreza em seu porte, mesmo enquanto corria incansavelmente atrás da ambulância. "O cachorro, o labrador que está seguindo a gente." Na residência da paciente, enquanto a equipe realizava o atendimento, Roberto permaneceu na ambulância, observando o labrador que, como no dia anterior, mantinha sua vigília silenciosa a alguns metros de distância. Desta vez, reunindo coragem, decidiu descer do veículo. "Ei, amigão", murmurou suavemente. Nesse momento, Paulo saiu do prédio, empurrando a maca com a paciente. O labrador recuou alguns passos, mantendo os olhos fixos em Roberto. Havia algo naquele olhar, uma mistura de súplica e conhecimento que fez Roberto estremecer. De volta à base, Roberto decidiu fazer algumas pesquisas. Durante sua pausa para o almoço, procurou no computador por notícias recentes envolvendo labradores na região. Não encontrou nada relevante. Tentou conversar com outros colegas sobre o assunto, mas as respostas eram sempre as mesmas, olhares confusos e expressões preocupadas. À tarde, durante um atendimento mais distante no Jabaquara, Roberto notou algo interessante. O labrador tentou seguir a ambulância, mas após alguns quilômetros não conseguiu manter o ritmo. No entanto, quando retornaram à base 2 horas depois, lá estava ele, esperando fielmente na entrada do estacionamento. "Você soube daquele caso do senhor português? O do infarto?" um deles comentava. Naquela noite, dirigindo para casa, Roberto não conseguia parar de pensar no que tinha ouvido. Havia uma história ali, algo que precisava descobrir. Pela primeira vez em anos, sentia uma urgência que não estava relacionada ao seu trabalho. Em seu apartamento, antes de dormir, pegou seu celular e olhou a última mensagem de sua filha Laura. "Pai, posso ir aí no próximo fim de semana?" A mensagem estava ali há 3 dias, sem resposta. Roberto sempre inventava desculpas para adiar esses encontros, temendo a dor que eles invariavelmente traziam. Na manhã seguinte, Roberto fez algo que nunca tinha feito antes. Parou em uma pet shop a caminho do trabalho. A atendente, uma senhora simpática de cabelos grisalhos, sorriu ao vê-lo examinar hesitante a seção de ração para cães. Saiu da loja com um pacote de ração premium e uma tigela dobrável de água. Sentia-se simultaneamente ridículo e ansioso. Em 15 anos de SAMU, tinha aprendido a confiar em seus instintos, e algo lhe dizia que estava no caminho certo. Chegando à base, encontrou o labrador já em seu posto habitual, sentado pacientemente próximo à entrada do estacionamento. Roberto estacionou seu carro pessoal e, pela primeira vez, aproximou-se do animal antes mesmo de começar seu turno. "Bom dia, amigo", disse suavemente, colocando a tigela no chão e enchendo-a com água fresca.
O labrador olhou para ele com aqueles olhos profundos e tristes, mas não se moveu. Roberto abriu então o pacote de ração e despejou uma porção generosa ao lado da água. Afastou-se alguns passos e observou. O cachorro continuou imóvel por alguns instantes, como se avaliasse a situação. Então, lentamente, aproximou-se da tigela de água. Roberto sentiu um aperto no peito ao ver o animal beber, perguntando-se há quanto tempo ele estaria ali, esperando, observando, seguindo a ambulância dia após dia. O labrador ergueu a cabeça da tigela e olhou diretamente para ele. Havia algo naquele olhar que fazia Roberto se sentir exposto, como se o animal pudesse ver através das camadas de indiferença que ele tinha construído ao longo dos anos. Durante todo o dia, o padrão se repetiu. O labrador seguia a ambulância nas chamadas próximas, esperava pacientemente durante os atendimentos e sempre estava de volta à base quando retornavam das ocorrências mais distantes. Mas agora havia uma diferença. Roberto tinha começado a falar com ele. Paulo, seu parceiro, começou a lançar olhares preocupados quando o pegava falando aparentemente sozinho. Durante o almoço, finalmente decidiu abordar o assunto. Estou bem, Paulo. Só pensando muito ultimamente. No final do turno, Roberto deixou mais ração e água fresca para o cachorro antes de ir embora. Observou pelo retrovisor enquanto se afastava, vendo o labrador sentado, vigilante, guardião de um segredo que aos poucos começava a se revelar. Oi, Marina, é sobre a Laura. Queria saber se ela tem alguma alergia a cachorro. Não exatamente, respondeu ele, olhando pela janela de seu apartamento para a cidade que começava a se iluminar na noite que caía. Digamos que um cachorro está me adotando. Arrumou o apartamento mecanicamente, tirando o pó dos poucos móveis, organizando as almofadas do sofá que raramente usava. Abriu as janelas, deixando entrar o ar fresco da manhã. No processo, encontrou velhas fotografias guardadas em uma gaveta. Laura aprendendo a andar, seu primeiro dia de escola, aniversários de 5, 6, 7 anos. As imagens mais recentes eram raras, consequência de seu gradual afastamento. A campainha tocou pontualmente às 10 horas. Roberto respirou fundo antes de abrir a porta, encontrando sua filha de 12 anos sorrindo timidamente. Laura estava mais alta desde a última vez que a vira. Seus cabelos castanhos agora na altura dos ombros, os olhos, tão parecidos com os dele, brilhando com uma mistura de expectativa e incerteza. Marina estava logo atrás, segurando a mochila da filha. Houve um momento de silêncio constrangedor, antes que Roberto se lembrasse de suas maneiras. Então, você falou de um cachorro? Laura perguntou finalmente, quebrando o gelo. Os olhos de Laura se iluminaram. Em todos esses anos, Roberto nunca tinha convidado a filha para conhecer seu local de trabalho. Era como se tivesse construído um muro entre suas vidas, pessoal e profissional. E agora, lentamente, esse muro começava a ruir. Laura olhou na direção indicada e franziu a testa. Onde, pai? Não estou vendo nenhum cachorro. Aproximou-se do cachorro, que agora alternava seu olhar entre pai e filha. Havia algo diferente em sua expressão hoje, uma suavidade que Roberto nunca tinha notado antes. Pai! A voz de Laura tremeu ligeiramente. Tem algo aqui. Não consigo ver, mas posso sentir. É como se algo estivesse me observando. Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos de Roberto. Ali estava sua filha, não podendo ver o cachorro, mas de alguma forma sentindo sua presença. Era como se o labrador estivesse construindo uma ponte entre eles, preenchendo o vazio que anos de distância tinham criado. Laura sorriu, ainda com a mão estendida no ar, onde o labrador continuava sentado, observando pai e filha com seus olhos sábios e gentis. Naquele momento, algo mudou definitivamente dentro de Roberto. As palavras começaram a fluir, e pela primeira vez em anos, ele se permitiu ser verdadeiramente vulnerável na frente de sua filha. O labrador permaneceu ao lado deles,
uma presença silenciosa e reconfortante, como se estivesse guardando aquele momento precioso de reconexão entre pai e filha. O resto daquela manhã passou como um sonho para Roberto. Sentados em um banco próximo à base, ele contou a Laura sobre suas experiências com o misterioso labrador, como o cachorro apareceu do nada, seguindo apenas sua ambulância, como ninguém mais podia vê-lo, e como sua presença constante estava de alguma forma mudando algo dentro dele. Laura ouvia com atenção, seus olhos brilhando com uma mistura de fascínio e emoção. De vez em quando, ela estendia a mão para o espaço onde o labrador estava sentado, sorrindo ao sentir aquela inexplicável sensação de frio. Roberto nunca tinha sido um homem de acreditar em coisas sobrenaturais. Seu trabalho o tinha ensinado a confiar apenas no que podia ver, tocar e medir. Mas agora, observando sua filha interagir com uma presença que não podia ver, mas podia sentir, algo começou a mudar em sua perspectiva. Mais presente. Antes, mesmo quando a gente estava junto, parecia que você estava sempre longe, pensando em outras coisas. Agora, você está realmente aqui. Nesse momento, o rádio em seu bolso crepitou. Era seu dia de folga, mas ele sempre mantinha o rádio ligado, um hábito de anos. Uma emergência próxima. Uma senhora idosa tinha caído em casa. Possível fratura de fêmur. Roberto hesitou, olhando para o labrador que mantinha seus olhos fixos nele. Para sua surpresa, o cachorro não se moveu quando ele se levantou. Pela primeira vez desde que tinha aparecido, o labrador não fez menção de seguir a ambulância. Quando retornou à base, encontrou Laura exatamente onde a tinha deixado, conversando animadamente com o espaço vazio ao seu lado. O labrador estava deitado próximo a ela, seus olhos atentos e gentis. Roberto, o que você está fazendo aqui no seu dia de folga? O sorriso de Antônio desapareceu, substituído por uma expressão séria. Vai fazer 1 ano agora em outubro, Antônio respondeu, checando seu relógio. Olha, preciso ir, meu turno já vai começar. Foi bom ver vocês. Roberto olhou para o cachorro, realmente olhou. E pela primeira vez começou a entender. Não era por acaso que o animal tinha escolhido sua ambulância, sua base, sua vida para entrar. Havia um propósito maior ali. Uma lição que ele precisava aprender sobre lealdade, amor e a coragem de se manter aberto para o que a vida tinha para oferecer. O resto daquele sábado passou como um turbilhão de emoções para Roberto e Laura. Depois da revelação sobre o Sr. Manuel, decidiram fazer uma pequena investigação. Laura, com sua habilidade natural com tecnologia, rapidamente encontrou mais informações online. Manuel Oliveira, 72 anos, tinha sido um imigrante português que vivia sozinho com seu labrador, Thor, em um apartamento a 3 quadras da base do SAMU. Comerciante aposentado, era conhecido no bairro por sua gentileza e pelo companheirismo inseparável com seu cachorro. Roberto sentiu seu coração parar por um momento. Na fotografia, um senhor de cabelos brancos sorria ao lado de um labrador dourado, o mesmo que agora os observava com seus olhos profundos e sábios, o mesmo que há semanas seguia sua ambulância. Então esse é seu nome, Laura sorriu, estendendo a mão para o espaço onde o cachorro estava. Thor, como o deus do trovão. Foi o seu Antônio quem atendeu à ocorrência. Roberto percebeu as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Thor deve ter tentado seguir a ambulância naquela noite. Roberto pensou por um momento, lembrando-se de todos os atendimentos que havia feito ao longo dos anos. Quantas vidas salvas, quantas perdidas. Como tinha aprendido a construir um muro emocional para se proteger da dor que seu trabalho inevitavelmente trazia. Que às vezes o amor mais verdadeiro é aquele que continua mesmo depois que alguém parte, que a lealdade e a dedicação não conhecem limites, nem mesmo a morte. Como aquele dia, Roberto continuou, sua voz embargada, quando sua mãe e eu nos separamos. Eu tinha tanto medo de continuar amando e perdendo que
que acabei me afastando de todos, principalmente de você, filha. Nesse momento, o celular de Roberto tocou. Era Marina avisando que estava a caminho para buscar Laura. Roberto olhou para sua filha, depois para Thor e tomou uma decisão. Na verdade, Roberto interrompeu gentilmente, pensei em cozinharmos lá em casa, como fazíamos antes. O labrador abanou o rabo suavemente, seus olhos brilhando com uma sabedoria antiga e gentil. Roberto percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente em paz, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. O apartamento de Roberto ganhou vida naquela noite. O aroma de temperos há muito esquecidos preenchia o ar enquanto ele e Laura preparavam o jantar. Marina chegou pontualmente às 7, carregando sacolas do mercado e uma expressão que mesclava curiosidade e apreensão. Trouxe os ingredientes para aquela lasanha que você sempre gostou, ela disse, colocando as sacolas sobre o balcão da cozinha. Seus olhos percorreram o ambiente, notando pequenas mudanças. As janelas abertas, fotos antigas dispostas sobre a mesa, um brilho diferente no olhar de Roberto. Mãe, Laura exclamou animadamente, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. O pai tem um amigo novo, só que é um amigo especial. A preparação do jantar se transformou em um momento quase mágico. Laura alternava entre ajudar na cozinha e conversar com o espaço vazio onde Thor estava. Marina observava a filha com uma mistura de confusão e divertimento, enquanto Roberto coordenava tudo com uma leveza que não sentia há anos. Lembra quando fazíamos isso todo domingo? Marina comentou em um momento, enquanto ralava o queijo para a lasanha. Seu tom era nostálgico, sem a amargura que costumava acompanhar as lembranças do passado. Nossa, que arrepio estranho, ela murmurou, esfregando o braço. Roberto respirou fundo, seus olhos encontrando os de Thor, que o encorajavam com aquela sabedoria serena que só os cães parecem possuir. À medida que Roberto narrava os eventos das últimas semanas, sua voz ganhava força e emoção. Contou sobre o labrador que apenas ele podia ver, sobre sua lealdade inabalável, sobre as lições que estava aprendendo sobre amor e perda. Sei que pode parecer loucura, ele concluiu, sua voz tremendo ligeiramente. Mas esse cachorro, ele me fez perceber quanto tempo perdi me escondendo atrás do medo de sofrer novamente. Quanto tempo desperdicei mantendo distância das pessoas que mais amo. Thor se levantou nesse momento, encostando seu focinho nas mãos unidas de Roberto e Laura. O ar ao redor da mesa pareceu ficar mais denso, carregado de emoção. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som suave da respiração de Thor, que olhava de um rosto para outro com seus olhos sábios e gentis. A semana que se seguiu ao jantar trouxe mudanças sutis, mas significativas, à vida de Roberto. A primeira delas foi a decisão de Marina de permitir que Laura passasse mais tempo com o pai durante a semana, não apenas nos fins de semana programados. Thor, que continuava sua vigília fiel na base do SAMU, parecia mais relaxado agora. Seus olhos, antes carregados de uma tristeza profunda, agora brilhavam com uma serenidade contemplativa enquanto observava Roberto em seu trabalho diário. Numa tarde particularmente movimentada, durante um atendimento a um idoso com problemas cardíacos, Roberto notou algo diferente no comportamento do labrador. Em vez de apenas observar a distância, como costumava fazer, Thor se aproximou da casa do paciente, seu focinho apontando insistentemente para uma gaveta específica na sala. Roberto hesitou por um momento, então seguiu seu instinto. Aquela gaveta, podemos verificar se há algo importante ali, talvez documentos médicos? No final daquela semana, Laura apareceu de surpresa na base com Marina. Traziam um pequeno bolo caseiro que tinham preparado juntas. Sentados nos bancos do estacionamento, compartilhando o bolo e conversando sobre o dia, Roberto percebeu como sua vida tinha mudado em tão pouco tempo.
O muro que havia construído ao seu redor estava desmoronando, tijolo por tijolo, graças a um cachorro que ninguém mais podia ver. Sabe, Marina comentou pensativamente, desde que você nos contou sobre Thor, comecei a pesquisar sobre histórias parecidas. Existem tantos relatos pelo mundo, pessoas que recebem visitas especiais em momentos importantes de suas vidas. Thor, deitado aos pés de Roberto, ergueu a cabeça ao ouvir essas palavras. Seus olhos encontraram os de Marina, e por um breve momento, Roberto podia jurar que ela também o viu. Uma sombra dourada, um brilho fugaz de reconhecimento em seu olhar. Você está mudando minha vida, sabia? Ele murmurou para o cachorro. Na verdade, não só a minha, está ajudando a reconstruir minha família. O Sr. Manuel deve ter sido muito especial, Roberto continuou, para ter um amigo tão leal quanto você. O labrador se levantou, abanando o rabo suavemente. Pela primeira vez desde que aparecera, Thor latiu. Um som que apenas Roberto podia ouvir, mas que parecia carregar toda a alegria e afirmação do mundo. Roberto sorriu, mostrando a foto para Thor. Parece que temos mais um encontro em família chegando, ele disse, seu coração leve com a perspectiva. O labrador encostou seu focinho frio na tela do celular, como se abençoando aquele momento, aquela promessa de mais memórias felizes por vir. O fim de semana chegou com uma surpresa inesperada. Marina e Laura não tinham preparado apenas um almoço especial. Elas tinham organizado um pequeno piquenique no parque próximo à base do SAMU. O local tinha um significado especial. Era onde Roberto e Marina tinham se conhecido, 15 anos atrás, quando ela trabalhava como enfermeira no hospital vizinho. Achamos que Thor também gostaria de participar, Laura explicou, enquanto estendia a toalha xadrez na grama. E aqui ele pode ficar mais à vontade do que no apartamento. Às vezes, Marina comentou, observando Laura conversar com o espaço vazio onde sabia que Thor estava. Tenho a impressão de que posso sentir uma presença, como se algo muito gentil estivesse nos observando. Marina estremeceu levemente, levando a mão ao braço, onde sentiu aquele familiar toque frio. Sabe, Roberto, estive pensando muito sobre tudo isso, sobre como às vezes precisamos perder algo para entender seu verdadeiro valor. Eu entendo, ele respondeu, sua voz embargada. Passei tanto tempo com medo de sentir, de me machucar novamente, que acabei machucando todos ao meu redor. Outro dia, Laura começou brincando com a barra de seu vestido. Li uma história sobre como os japoneses consertam porcelanas quebradas com ouro. Eles chamam de kintsugi. Em vez de esconder as rachaduras, eles as transformam em algo bonito. E sabe o que é mais legal? Laura continuou, seus olhos brilhando. A peça consertada fica mais forte e mais bonita do que era antes. Ele está fazendo algo, não está? Marina perguntou, notando a mudança na temperatura do ar ao seu redor. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Um raio de sol atravessou as nuvens, criando um círculo perfeito de luz dourada ao redor deles. Por um breve instante, Marina ofegou. Roberto podia jurar que ela tinha visto Thor, sua forma majestosa, banhada pela luz do sol. Laura abraçou a mãe, chorando e rindo ao mesmo tempo. Roberto sentiu suas próprias lágrimas escorrendo enquanto Thor se aproximava, tocando cada um deles com seu focinho frio, como uma bênção. Como o ouro nas rachaduras, Marina completou, sua mão encontrando a de Roberto sobre a toalha de piquenique. A tarde continuou, preenchida com conversas, risos e momentos de silêncio confortável. Outras famílias passavam por eles no parque, alheias ao milagre silencioso que se desenrolava ali. A reconstrução de uma família, fortalecida pelo amor incondicional de um guardião invisível. Os dias que se seguiram ao piquenique no parque trouxeram mudanças ainda mais profundas à vida de Roberto e sua família. O breve momento em que Marina tinha visto Thor pareceu quebrar as últimas barreiras que ainda existiam entre eles. As conversas ao telefone se tornaram mais longas, mais significativas,
e os encontros em família mais frequentes. No trabalho, Roberto notou uma mudança em sua própria forma de lidar com as emergências. A presença constante de Thor ao seu lado tinha despertado nele uma sensibilidade que não sabia que possuía. Começou a perceber pequenos detalhes que antes deixava passar. O medo nos olhos dos pacientes, a preocupação silenciosa dos familiares, a necessidade de uma palavra de conforto além do atendimento técnico. Numa manhã particularmente agitada, foram chamados para atender uma senhora idosa que morava sozinha. O caso não parecia grave, tontura e pressão alta, mas algo no comportamento de Thor chamou a atenção de Roberto. O labrador estava especialmente agitado, circulando pela pequena sala do apartamento. Não. A senhora Dona Cecília respondeu com um sorriso triste. Meus filhos moram longe, sabe? A gente vai se afastando com o tempo. Os olhos de Dona Cecília se encheram de lágrimas. Faz tanto tempo. O orgulho, sabe? A gente briga por bobagens e depois não sabe como voltar atrás. Que sensação estranha, ela murmurou. Por um momento senti como se alguém estivesse me dizendo que ainda há tempo. No caminho de volta à base, Thor parecia especialmente satisfeito, seus olhos brilhando com aprovação. Naquela noite, quando chegou em casa, encontrou uma mensagem de Marina no celular. Uma foto de Laura dormindo, abraçada a um antigo álbum de família que tinham redescoberto durante uma arrumação. Na legenda, apenas algumas palavras que fizeram seu coração acelerar. Podemos conversar? Tem um café novo perto de casa? Com dedos trêmulos, Roberto respondeu. Claro, amanhã depois do meu turno. É engraçado, ele disse para Thor. Como às vezes precisamos de um anjo de 4 patas para nos mostrar o caminho de volta para casa. Roberto percebeu, com uma mistura de alegria e apreensão, que talvez a missão de Thor estivesse chegando a um novo estágio. O labrador não estava apenas ajudando sua família a se reconectar. Estava ensinando a todos eles como ser guias uns para os outros, como Dona Cecília e seus filhos, como tantas outras famílias que precisavam apenas de um pequeno empurrão para encontrar o caminho de volta ao amor. O café escolhido por Marina era um lugar acolhedor, com mesinhas de madeira e plantas pendendo do teto. Roberto chegou primeiro, acompanhado por Thor, que parecia ainda mais luminoso que no dia anterior. O labrador escolheu um lugar próximo a uma das janelas e sentou-se serenamente, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Marina chegou poucos minutos depois, usando o vestido azul que Roberto sempre tinha admirado. Havia um nervosismo em seus gestos que o lembrou dos primeiros encontros deles, há tantos anos. Está, Roberto sorriu, bem ao seu lado. Ela sempre foi sensível assim, Roberto comentou, lembrando-se de como a filha, mesmo pequena, parecia captar coisas que os adultos não percebiam. Eu tinha tanto medo, Roberto admitiu, sua voz embargada. Cada vez que entrava naquela ambulância, via pessoas perdendo seus entes queridos, famílias sendo destruídas em segundos. Comecei a construir muros, achando que assim me protegeria da dor. Me desculpe, Roberto sussurrou, estendendo sua mão sobre a mesa, por não ter sido forte o suficiente para continuar aberto, vulnerável, por ter confundido proteção com isolamento. O café chegou, mas eles mal notaram. Estavam imersos em uma conversa que deveria ter acontecido há anos, sobre medos, sonhos interrompidos, esperanças silenciadas. Thor circulava ao redor da mesa, sua presença cada vez mais luminosa, como se estivesse tecendo um casulo de luz ao redor deles. Sabe o que Laura me disse ontem? Marina sorriu entre lágrimas, que pela primeira vez em muito tempo, ela sente que tem sua família de volta. Não apenas nos momentos programados dos fins de semana, mas de verdade. Thor latiu nesse momento, um som que apenas Roberto podia ouvir, mas que pareceu fazer o ar vibrar ao redor deles.
O labrador estava agora praticamente translúcido, sua forma dourada mesclando-se com a luz do sol que entrava pela janela. Marina, Roberto disse, um súbito entendimento o atingindo. Acho que Thor está nos mostrando algo importante sobre como o amor verdadeiro nunca realmente morre. Ele apenas se transforma, como a luz mudando de forma, encontrando novos caminhos para brilhar. Marina olhou para o espaço onde sabia que Thor estava, e por um breve momento, como naquele dia no parque, ela pôde vê-lo novamente. O labrador dourado, agora quase etéreo, olhando para eles com tanto amor e sabedoria que fez seu coração doer. Hora de quê? Marina perguntou, ainda segurando a mão de Roberto. Está chegando a hora, não é? Roberto perguntou suavemente, sentando-se na cama. Sim, Roberto respondeu, observando como o labrador parecia brilhar mais intensamente ao ouvir seu nome. Acho que ele está se preparando para partir. Marina e Laura chegaram pouco depois. A menina correu para o pai assim que o viu, seus olhos arregalados ao perceber a mudança na atmosfera. É ele! Laura exclamou, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. É assim que ele é, exatamente como eu imaginava. Thor se aproximou da família, sua forma etérea deixando um rastro de luz suave por onde passava. Primeiro, encostou seu focinho em Laura, que riu entre lágrimas ao sentir o toque frio e amoroso. Depois, aproximou-se de Marina, seus olhos transmitindo gratidão e bênçãos silenciosas. Finalmente, parou em frente a Roberto. O homem se ajoelhou, ficando na altura dos olhos do labrador. Naquele momento, uma série de imagens passou por sua mente. O Senhor Manuel e Thor em dias felizes. Passeios no parque, momentos de companheirismo puro e incondicional. Entendeu que Thor estava compartilhando suas memórias, mostrando que o amor verdadeiro deixa marcas eternas. Thor encostou seu focinho no peito de Roberto exatamente sobre seu coração. Uma onda de calor e luz se espalhou por todo o seu corpo e ele soube que jamais seria o mesmo depois daquele momento. Olhem! Laura apontou para o céu. Thor olhou uma última vez para a família que tinha ajudado a reconectar. Seus olhos, agora feitos de pura luz, transmitiam uma mensagem clara. O amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma, encontrando novos caminhos para brilhar. Antes de desaparecer completamente, Thor latiu uma última vez, um som que agora todos podiam ouvir, cheio de alegria, gratidão e promessas de que o amor, em suas infinitas formas, estaria sempre com eles. Nos dias que se seguiram à partida de Thor, uma paz diferente se estabeleceu na vida de Roberto e sua família. O estacionamento da base do SAMU, embora vazio da presença física do labrador, parecia manter um brilho sutil, como se a luz que Thor emanava tivesse deixado sua marca permanente no local. Uma semana depois, Roberto estava organizando alguns documentos em casa quando encontrou algo surpreendente. Um envelope amarelado que não se lembrava de ter visto antes. Dentro havia uma fotografia antiga e um recorte de jornal. A foto mostrava o Sr. Manuel jovem, recém-chegado ao Brasil, com um filhote de labrador nos braços, Thor em seus primeiros dias com a família. O recorte de jornal contava a história de como Manuel tinha encontrado Thor. O filhote estava abandonado em uma caixa de papelão, perto do hospital onde Marina costumava trabalhar. Foi justamente no dia em que Roberto e Marina se conheceram. De alguma forma, suas histórias já estavam entrelaçadas muito antes de perceberem. Laura se aproximou, espalhando seus desenhos sobre a mesa. Eram dezenas de ilustrações de Thor, cada uma capturando um aspecto diferente do labrador. Sua forma física inicial, a gradual transformação luminosa, o momento final com o Sr. Manuel. O último desenho, porém, era diferente. Mostrava a família reunida, com uma luz dourada os envolvendo. É assim que eu sinto agora, Laura explicou, tocando o desenho suavemente, como se Thor tivesse deixado um pouquinho da luz dele dentro de cada um de nós.
Ela tirou da bolsa uma pequena placa decorativa com a imagem de um labrador dourado e as palavras: "O amor é a luz que nunca se apaga." "Sabe o que é mais incrível?" Laura comentou enquanto ajudava a montar a lasanha. "Não é só a nossa família que mudou. Lembram da Dona Cecília? E aquele casal do terceiro andar?" Marina acrescentou. "Os que estavam se separando, ouvi dizer que começaram terapia juntos depois que você conversou com eles naquela ocorrência." Naquela noite, depois do jantar, os três sentaram-se na varanda do apartamento. O céu estava especialmente estrelado e uma brisa suave ocasionalmente trazia consigo aquele familiar toque frio que tinham aprendido a associar com Thor. "É como ele disse", Laura acrescentou, surpreendendo os pais. "Quer dizer, não com palavras, mas com aquele último olhar. O amor verdadeiro nunca morre, só se transforma." Roberto passou os braços ao redor de sua família, sentindo uma gratidão profunda por tudo que tinham vivido. O apartamento que antes parecia tão vazio e frio, agora transbordava de vida e calor. As fotografias nas paredes não eram mais lembranças dolorosas, mas testemunhas de uma história de amor que estava ganhando novos capítulos. "Acho que essa era a verdadeira missão de Thor", ele refletiu. "Não apenas nos reconectar, mas nos ensinar a sermos guardiões uns dos outros, a mantermos viva essa luz que ele nos mostrou." Um ano depois, o estacionamento da base do SAMU estava decorado com balões e fitas coloridas. Era o dia da festa de aposentadoria de seu Antônio, e toda a equipe estava reunida para celebrar. Roberto, agora supervisor do turno diurno, observava com satisfação o ambiente descontraído e familiar que tinham criado. Marina e Laura chegaram trazendo um bolo decorado com o símbolo do SAMU. Não era mais incomum vê-las por ali. Nos últimos meses, tinham se tornado parte da família estendida da base. Marina, inclusive, tinha voltado a trabalhar meio período como enfermeira no hospital vizinho. Era a Dona Cecília, acompanhada por seus 3 filhos. Depois daquele dia fatídico do atendimento, ela tinha se tornado uma visita frequente na base, sempre trazendo biscoitos caseiros e histórias para compartilhar. Seu filho mais velho carregava uma pintura emoldurada, uma obra que retratava um labrador dourado correndo ao lado de uma ambulância, sua forma mesclando-se com a luz do sol. O artista tinha captado perfeitamente aquela luminosidade especial que Thor emanava em seus últimos dias. A festa continuou, preenchida com histórias e risos. Roberto notou como muitos dos presentes tinham suas próprias histórias de transformação para contar. Paulo, seu parceiro de tantos anos, tinha se reconciliado com o irmão depois de uma década de afastamento. O casal do terceiro andar não apenas tinha permanecido junto, mas agora coordenava um grupo de apoio para famílias em crise. No meio das celebrações, Laura puxou os pais para um canto mais tranquilo do estacionamento. Era exatamente o lugar onde Thor costumava esperar por Roberto todas as manhãs. Dentro havia um desenho diferente de todos os outros que ela tinha feito. Mostrava Thor em 3 momentos. Primeiro, como o fiel companheiro do Sr. Manuel. Depois, como o guardião invisível que seguia a ambulância. E, finalmente, como o ser de luz que tinha os unido novamente. Roberto e Marina abraçaram a filha, seus corações transbordando de amor e gratidão. O local onde estavam parados parecia mais fresco, como se uma brisa suave e familiar os envolvesse. "Eu também sinto", Marina concordou. "No hospital, especialmente quando uma família está passando por momentos difíceis. É como se algo me guiasse para dizer as palavras certas." A festa continuou até o anoitecer. Quando as primeiras estrelas começaram a aparecer, todos se reuniram para uma foto em grupo. No momento exato em que o flash disparou, uma luz dourada inexplicável atravessou o céu, criando um arco luminoso sobre todos os presentes. Mais tarde, quando a fotografia foi revelada, muitos juraram ver a silhueta de um labrador dourado entre as pessoas, seu contorno suave mesclando-se com a luz do entardecer. Mas Roberto, Marina e Laura
Sabiam que não precisavam de uma fotografia para provar o que seus corações já sabiam. O amor verdadeiro nunca parte completamente. Ele apenas se transforma, encontrando novos caminhos para brilhar através de nós. No estacionamento agora vazio, uma última brisa soprou suavemente, carregando consigo o eco distante de um latido alegre e o sussurro eterno de uma verdade que Thor lhes tinha ensinado: que somos todos guardiões da luz uns dos outros, conectados para sempre pelos laços invisíveis do amor.